Oi, pessoal. Por enquanto só tem vocês duas, né? Ali a Sabrina na sala. Se alguém for entrando, eu tenho que autorizar, porque como eu não tô com e-mail, não. Eu não tô com a sala do cursinho, eu vou ter que ficar autorizando um por um para entrar, tá bom? Então, se eu parar é porque eu tô autorizando alguém. Eu só queria já avisar vocês, já tô gravando a aula. Porque a maioria das pessoas não vão conseguir, porque hoje é uma quinta-feira à tarde. Eu tô no meu intervalo do trabalho, por isso que eu tô gravando agora. E eu só queria avisar vocês que agora a gente tem essa nova professora, a Mariana. Ela disse que ia tentar acompanhar, mas, inclusive, ela mora aonde? Ela mora na Europa em algum lugar. Ela foi fazer intercâmbio, ela estudou comigo na faculdade, daí ela foi fazer intercâmbio e ela tá morando lá. Só que aí os horários acabam batendo, ela se interessou e decidiu pegar uma turma. Mas ela que vai dar continuidade em História Geral. Sábado eu vou dar outra aula de novo, só que de História do Brasil, que é a minha parte. E ela talvez vai acompanhar ou hoje ou sábado, eu não sei. Enfim, e aí, a partir da próxima aula, que é de Napoleão, é com ela de novo. Já expliquei tudo bonitinho. Ou nessa aula ou na próxima eu vou apresentar ela bonitinho, tá bom? Eu vou já iniciar. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Tem algum problema? Calma. Deixa no chat. Eu esqueci. Eu acho que ela mora em algum lugar do leste europeu, mas eu não sei aonde. Eu esqueci. Enfim, ela é muito legal. Duas Marianas. Enfim, vou começar. A aula de hoje, ela é muito importante porque ela é basicamente do que a gente vai chamar das duplas revoluções, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O Eric Hobsbawm chama desse jeito, né, de dupla revolução, porque você não pode pensar uma sem pensar outra. Elas são as revoluções que vão dar o pontapé para o que são os nossos estados modernos no Ocidente hoje. Então, estados liberais, onde o Estado ele tem essa noção de nacionalidade, que molda a economia mundial. Então, tudo parte a partir dessas duas revoluções. Tanto que, quando acaba a Revolução Francesa, já se inicia um novo período, que é a Idade Moderna. Aqui eu falei de uma forma genérica sobre como elas fazem parte desse período de transição. Então, elas são parte da transição da época moderna para a contemporânea, porque elas vão mudar toda a estrutura da sociedade, da Europa, né, naquele momento, que vai afetar o resto do mundo, de uma forma que vai criar toda uma lógica social, política, econômica diferente. Então, antes a gente tinha estados absolutistas, aquela coisa do antigo regime, que tem sociedades estamentais, ainda que tem um resquício do período feudal. A gente tem uma economia, né, mundial que está se integrando através do mercantilismo, a lógica de Estado econômica ainda associada ao mercantilismo, e essas duas evoluções vão mudar tudo nesses conceitos. E aqui eu quis bater bastante no conceito de revolução, porque a revolução industrial não é uma revolução ativa no sentido de que é aquela coisa que a gente conhece como uma revolução onde todo mundo pegou em armas, saiu fuzilando, saiu numa guerra civil. Ela foi uma revolução, digamos, passiva, né? Esse nome não é técnico, mas é no sentido de que foram mudanças que foram acontecendo num processo histórico, foram mudanças lentas e demoradas, então foi assim, mudanças num período de 100 anos que mudou completamente a sociedade. Tanto que, até hoje, falam sobre como nós, no nosso período atual, agora em 2021, nos anos 2010 para frente, a gente começou a chegar pela quarta revolução industrial. Por quê? É uma coisa que você não vê acontecendo. As coisas estão mudando, e aí, quando você vai ver, já mudou toda a lógica da sociedade. É, e já passou pelo processo de revolução, porque são mudanças históricas que vão acontecendo aos poucos, em todos os âmbitos da sociedade. E aí, eu também quero enfatizar bastante do porquê a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Ela criou condições próprias na Inglaterra que levaram a essas mudanças que aconteceram inicialmente através do Estado e foram mudando toda a estrutura econômica e social da Inglaterra, que depois levou para o resto do mundo. Na Inglaterra aconteceu a Revolução Gloriosa. Eu acredito que vocês já chegaram a ver isso, que com o Vitor, que é aquele processo onde tem uma reforma na estrutura do Estado inglês e acaba que é o momento, né, que a monarquia inglesa vira uma monarquia parlamentar. E aí, por causa disso, vai descentralizando, né, o poder monárquico, e aí você vai
transferindo aos poucos o poder para uma burguesia comercial naquele período. Porque é uma burguesia que detém dinheiro, é uma galera que tem que começa a ter muita influência na política por causa do seu dinheiro. E aí aquela estrutura social dos estamentos, onde os nobres, por causa das suas linhagens sanguíneas, eles tinham essa influência, eles vão aos poucos perdendo. Isso ali na Inglaterra, vai acontecer a mesma coisa na França. Além disso, a Inglaterra ela se tornou a maior potência, né, marítima. Ela tem uma marinha muito forte, eles investiram muito nesse ponto, e ela tem uma influência astronômica, né, em Portugal, no Brasil, tanto que boa parte do ouro do Brasil é escoado para lá, e isso vai trazer o dinheiro necessário para que aconteça a Revolução Industrial. E, além disso, a gente tem a lei dos cercamentos, né, que eu vou explicar. E aí, eu basicamente estou repetindo a mesma coisa que eu estou falando sobre a Inglaterra moderna, quando a estrutura política se torna uma monarquia constitucional. A questão da lei dos cercamentos foi assim. A sociedade, ela ainda não tinha se definido muito bem, a gente estava passando pelo processo o renascimento comercial já tinha acontecido e as cidades estavam cada vez crescendo mais. E nos campos, o que acontece? Muitas pessoas que eram camponesas começam a ter suas próprias terras para plantar e viver de subsistência. E aí, o que o Estado inglês faz? Ele cria a lei dos cercamentos. Significa que eles vão literalmente cercar as terras, eles vão delimitar terras privadas para alguns donos, que vão ser necessariamente pessoas que têm influência, que são, entre aspas, de confiança, pessoas que eles vão acabar favorecendo, né? Vão dar esses privilégios de terem terras privadas para essas pessoas, que são os latifundiários. Nessas leis de cercamentos, o que acontece? Delimitando a terra para cada pessoa, significa que um camponês ele não pode simplesmente ir num lugar e plantar o que ele quer para ele viver, para ele comer, para a família dele comer e vender o que sobrou. Não, porque agora essa terra é de alguém. E até no período feudal não existia esse conceito de propriedade privada. Existiam feudos, etc., mas não era de um senhor feudal. Existia um feudo que era de comando de um senhor feudal. Só que agora o camponês, para ele viver nessa terra, para ele ter um dinheiro, ele vai ter que vender a sua força de trabalho, e aí ele vai se tornar um trabalhador assalariado, receber por isso, e aí ele vai ter que trocar esse salário por comida, para ele conseguir viver, por moradia e etc. Então, isso vai mudando as relações de trabalho já lá do campo. Então, a Revolução Industrial, a gente não pode falar que ela começa ali, mas a lei do cercamento vai ser um pontapé. Porque nesse processo, obviamente, um senhor de terras, né, um latifundiário, ele vai querer contratar cada vez menos trabalhadores, porque ele não vai gastar milhões com salários, uma vez que os camponeses estão agora trabalhando por salários. E aí, nesse processo, muita gente vai ficar desempregada, vai ficar sem terra, não vai ter para onde ir, vai para as cidades. Aí é que as cidades começam a aumentar mais. Então, é uma coisa que já está acontecendo por causa do renascimento urbano, e a lei dos cercamentos vai aumentar esse processo de êxodo rural, que vai causar um inchaço urbano gigantesco. Junto disso, eu coloquei criação das máquinas de vapor, mas só que na criação elas já existiam, só que o ponto é que elas vão criar novas tecnologias que vão produzir as coisas num nível, assim, absurdo. Antes que se produzia 100 sapatos num dia, vão começar a se produzir 10 mil, 20 mil sapatos em um dia. Isso acaba barateando o processo e você não precisa mais de mão de obra especializada. O Luiz entrou. Eu recusei? Será que o Luiz entrou? Calma aí, deixa eu só conferir. Será que eu fiz essa cagada? Como que eu vejo? Ah, ele entrou. Desculpa, gente. Enfim, oi, Luiz. Eu achei que eu tinha te recusado. Foi mal. Mas enfim, eu já iniciei, tá bom? E aí eu tô falando como a lei de cercamentos afetou o processo de urbanização, levou as pessoas para cidades e as cidades encheram. Aí a gente tem também essas novas máquinas, né, a vapor, que elas vão produzir coisas a nível absurdo. E o renascimento urbano eu já falei. Aí aqui eu basicamente estou falando sobre isso. Calma. Aqui, eu quero essa tabela. Por quê? Com essa mudança, no próprio campo, a gente vai ter uma mudança, como eu já expliquei para vocês. Com a lei de cercamentos, a gente vai ter uma mudança nas relações de trabalho. Então, o camponês, ele não é mais um camponês que está vivendo ali para a sua própria subsistência. Ele vai vender sua força de trabalho para um proprietário, e esse proprietário vai pagar um salário. E nesse processo, ele vai ter que comprar comida e etc. É claro que o proprietário sempre vai pagar um valor referente ao que ele consegue pagar e sempre o mínimo que ele puder. E aí que vão
começar também a mudar as relações com o próprio Estado, porque uma vez que você muda a relação de trabalho e tem um salário que esses proprietários têm que pagar, o Estado vai olhar e falar, então a gente tem que estabelecer, por exemplo, um salário mínimo e etc. Mas isso é só mais para frente e eu já explico. O que eu quero falar é que, por exemplo, a mão de obra no campo, eu expliquei que o trabalhador rural ele vai se tornar um assalariado rural. Nas cidades, que as pessoas vão começar a se mudar para lá, antes a gente tinha lá no período feudal as oficinas, né? Onde a gente tinha artesãos que eram especializados em um determinado produto. E com a mudança da tecnologia, com a mudança dessas máquinas da Revolução Industrial, a gente não precisa mais de um trabalhador especializado. Então, o artesão, ele vai lá, trabalha na mão para fazer um sapato, demora, é um trabalho que exige uma especialidade. Aí, a partir do momento que as pessoas tem um inchaço urbano, vão se desenvolvendo novas tecnologias de máquinas que não precisam de um trabalhador especializado, os trabalhadores, eles deixam de ser artesãos, porque um artesão é caro, e agora a gente vai ter trabalhadores não especializados, então são esses assalariados que vão trabalhar só nessas máquinas. Então, aquela coisa do Charlie Chaplin, que vai lá só apertar o botão e aperta o parafuso, porque você não precisa de um trabalho especializado para isso. Isso, evidentemente, também que vai mudar as relações de trabalho ali. Além disso, o artesão lá do período feudal, do período da transição para a Idade Moderna, ele fazia tudo. Por exemplo, ele era especializado no sapato. Ele fazia desde a sola, ele media o sapato da pessoa que encomendou, o pé da pessoa que encomendou, ele que fazia, cortava o couro, costurava. Agora, o período da Revolução Industrial, a gente vai ter essa mudança, onde vai ter uma otimização do trabalho através de uma outra divisão do trabalho. No período das oficinas, também existe uma divisão, só que ela era bem básica, porque eram todos trabalhadores mais especializados, que precisavam de um preparo. Agora, não. Vai ter uma divisão do trabalho que vai otimizar e vai criar uma produção em níveis altíssimos, né? Então, a gente tem aqui a quantidade de produção de baixa, que ela vai se tornar depois, nesse novo modo de produção, né, que a gente chama, que vai se tornar o capitalista, em uma alta produtividade. Então, de 20 sapatos por dia, vão fazer 20 mil. Consequentemente, as pessoas, o preço desses produtos vão baixar, porque antes você tinha um produto que era bem especializado, era um artesão que tinha que fazer, que ele precisava de um curso para aprender a fazer isso. Agora não, qualquer um faz. A gente tem uma demanda não, no caso, a gente tem uma oferta gigantesca desse produto e o preço cai. As pessoas começam a poder consumir. Então, pessoas de baixa renda começam a consumir sapato, coisa que não existia. Sapatos industrializados, no caso. Então, tem essas mudanças nas relações como um todo. Então, tem uma mudança na relação de trabalho, tem uma mudança na forma que as pessoas vão começar a consumir, na forma de viver, na forma de trabalhar, na forma que o Estado vai começar a pensar por causa das consequências disso. Então, essa é a Revolução Industrial. É um processo onde a gente tem diversas mudanças por causa da mudança da produção, do tipo de produção que está sendo feita. Então, é por isso que a gente tem esse nome de modo de produção feudal, que era aquela coisa lá do feudalismo que vocês também já estudaram, e agora a gente tem esse novo tipo de modo de produção, que seria o capitalista, onde a gente tem um modo de produção baseado nas indústrias, nesse primeiro momento da Revolução Industrial, nas indústrias de carvão e desse tipo de tecnologia, que vai levar a uma nova, completa mudança de relação entre as pessoas, entre tudo. Para vocês terem um exemplo prático disso, pensem, por exemplo, no celular. O celular ele é fruto do que seria a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é a revolução tecnológica, que é quando começa a entrar a internet, etc. Vejam como que a internet mudou a forma de viver, literalmente. Hoje não existe uma pessoa que consiga viver longe de um celular, porque para você trabalhar, para você estudar, até mesmo na pandemia, mas em qualquer situação, todo mundo tem um celular, todo mundo precisa de alguma forma estar conectado na internet. Então, isso que seria a Revolução Industrial. Mas mudanças na forma de produção que levaram a mudanças na forma da sociedade como um todo, no trabalho, no Estado, nas relações entre as pessoas, família, tudo muda. E aí a gente tem as consequências. É claro que essas mudanças já são consequências, né? Só que tem umas mudanças para além dessas consequências da produção que a gente tem.
êxodo rural, porque aí as pessoas no campo, elas não têm trabalho, elas vão começar a ir para a cidade. A gente vai ter uma precariedade do trabalho, porque não tem uma necessidade de um trabalhador especializado, qualquer um pode ser trabalhador de uma fábrica, por exemplo, nesse sentido. E aí, no período inicial da primeira Revolução Industrial, os trabalhadores vivem condições sanitárias horrorosas, trabalham milhares de horas num dia, mais de 12 horas em um mesmo dia, trabalhos de alto risco, ganhando salários baixíssimos. E aí, como consequência, os trabalhadores vão começar a se organizar para pedir mudanças, né, melhorias nessas condições de trabalho. E a gente tem formação de sindicatos, a gente tem situações de greve, a gente tem pedidos de trabalhadores, início de mobilizações de revoltas trabalhadoras. E além disso, a gente tem a criação, né, criação não, mas o surgimento de uma nova classe, que é a classe proletária. O proletariado seriam os trabalhadores especificamente do meio urbano associados às indústrias. Então, diferente do comerciante, diferente do trabalhador do campo, diferente do burguês, que já existia também desde o período feudal, agora a gente tem necessariamente um tipo de trabalhador completamente novo, associado a essa nova forma de produzir também, que é o proletariado. E aí a gente também, eu dei exemplo da questão da utilização de mulheres e crianças como mão de obra, isso também vai levar a movimentos sociais de direitos. Então, aqui eu estou falando também dos movimentos que foram exigidos como direitos dos trabalhadores. A gente tem esses três, entre aspas, que não são três. O ludismo, ele foi um movimento direto, consequência da Revolução Industrial. Porque como a primeira Revolução Industrial levou essa enorme precarização, a população meio que ficou revoltada, saiu derrubando fábrica, quebrando tudo. E esse foi o movimento ludista. Ele foi imediato após a Revolução Industrial, porque as pessoas estavam revoltadas com a situação, principalmente sanitária, que eles estavam. Só que aí, em seguida, a gente vai ter os movimentos cartistas. Não é só um cartismo, não é um movimento. Foram vários movimentos que foram eclodindo, onde os trabalhadores exigiam seus direitos. Um exemplo são as sufragistas, as mulheres que começaram a exigir direito a voto, porque elas trabalhavam, elas estavam no meio social e econômico, elas também queriam ter direito a voto e etc. Existem vários movimentos, por exemplo, existiram greves cartistas também, porque greves, né, a gente tem a união dos sindicatos. O cartismo foram vários movimentos que foram pedindo direitos para os trabalhadores através de cartas, entre aspas, por isso o nome cartista, porque eles pediam abaixo-assinado, movimentos através do parlamento, etc. Então, esses movimentos vão surgindo como consequência dessas novas formas de sociabilidade. E aqui, eu estou comentando que eu falei sobre a quarta revolução industrial, mas a gente não tem certeza, né, se ela está acontecendo ou não. Isso é um debate hoje. Só que a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial aconteceram porque elas já passaram, a gente consegue ouvir. A primeira revolução industrial, ela acontece ali primeiro na Inglaterra e ela tem como principal fonte eu esqueci o nome, mas a fonte de matéria-prima que vai levar esse desenvolvimento tecnológico vai ser o carvão, né? Que vai ser a fonte de matéria-prima que vai. É, como que é? Vai ser o combustível, né? O combustível fóssil, nesse caso, que vai levar ao desenvolvimento dessas novas tecnologias. E ela trouxe as consequências que eu comentei. A segunda revolução industrial é mais associada ao petróleo, ao descobrimento do petróleo como fonte combustível, que vai gerar ainda uma maior produção, ainda maior eletricidade, biocombustível não, combustíveis siderúrgicos. Então, esses tipos de produtos vão começar a ingressar nas indústrias e necessariamente vai mudar também as relações de trabalho, etc. E a terceira revolução industrial, como eu expliquei para vocês, que é a da tecnologia. Por isso que a gente tem que pensar no celular, na internet, como ela mudou completamente a nossa vida e etc. E aqui, as consequências de uma forma genérica, vocês meio que já sabem, porque a gente ainda sofre com isso até hoje, porque além delas mudarem, tudo isso que a gente já comentou, as relações de trabalho, etc e tal, elas mudam a relação do homem com a natureza, porque o homem começa a explorar a natureza de uma forma literalmente exploratória, absurda, porque com essas mudanças, o foco principal, nesse momento, a gente tem um foco associado
ao acúmulo de capital. Então, esse acúmulo de capital vai ser acumulado ao máximo, uma vez que vai ter exploração ao máximo. E aí a gente pode depois falar sobre outras coisas associadas, por exemplo, a como a escravidão na América, que foi a exploração ao máximo da força de trabalho, levou também ao acúmulo de capital para a Revolução Industrial. Porque quem explorava, né, era a Europa e etc., que acabou levando a esse acúmulo de capital necessário para as revoluções industriais. Além disso, a gente tem a urbanização, uma globalização, integração de vários países, aumento exponencial das poluições, vai ter o aquecimento global, essas coisas, vai ter um aumento da fome, da desigualdade no mundo, da exploração do trabalho em todas as revoluções industriais, no pico delas, sempre tem um aumento dessas causas, fome, desigualdade e da exploração do trabalho. E sobre a Revolução Industrial é basicamente isso. Eu vou já trocar, mas o que eu quero que vocês entendam? A Revolução Industrial ela foi o primeiro passo para que vocês entendessem como os estados estão mudando, como a economia mundial muda e como a sociedade começa a se portar de uma forma diferente por causa dela. E ela é um processo bem lento. Fiz uma cagada aqui, porque travou tudo. Peraí. Ela é um processo bem lento, só que ela não age sozinha. Ela age junto da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa ela vai acontecer um pouco depois. Um pouco depois, não. Ali junto, né? 1789, vai acontecer a Revolução Francesa na França e a Revolução Industrial está acontecendo na Inglaterra. E aí, o que aconteceu? Tudo isso está dentro de um contexto da crise do Antigo Regime, tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa. O iluminismo, inclusive, começa a colocar em xeque, começa a questionar o antigo regime, aquele sistema, onde tem o Estado absolutista, sociedade estamental, economia agrária, que a Europa basicamente é desse jeito. Então, esse antigo regime, ele começa a ser questionado lá no Iluminismo, a Revolução Industrial vai também fazendo com que ele mude, porque coloca uma burguesia como chave, né, na economia do mundo. A gente também tem mudanças nas relações diplomáticas, e a Revolução Francesa vai acontecer, então, o antigo regime está entrando em crise, começa já ali. Só que a Revolução Francesa, ela é em específico o início do fim do antigo regime mesmo, por quê? A França ela já representa todo o antigo regime como um todo, porque ela era um sistema bem cravado, bem fechado em relação ao antigo regime. E a revolução acontece na França, porque a crise do antigo regime acontece em toda a Europa. Só que, em específico, estoura uma revolução ali na França por causa das condições de crise que a França está passando. E aí, como que era o cenário francês naquela época? Como eu falei, antigo regime, então a gente tem um rei absolutista, uma sociedade estamental, daquela coisa da pirâmide, né, que tem essa fotinho aqui, onde tem a base, o terceiro estado, em cima a nobreza e o clero como topo, né? Então, o clero e a nobreza basicamente eram sustentados pelo terceiro estado. No terceiro estado a gente tinha todo mundo, burguesia, escravos, pobres, comerciantes, todo mundo. E os nobres e o clero, eles tinham privilégios desde o período feudal, que a sociedade estamental ela era uma coisa de lá do período feudal, até mesmo de algumas sociedades da antiguidade. E ela se sustenta nesse período da Idade Moderna. Só que vão surgindo movimentos, como o Iluminismo, que vão questionar isso. Eles falam, como assim a nobreza tem privilégios? Por quê? Por que o clero tem privilégios? O Iluminismo, ele bate de frente com isso. O Renascimento também lá atrás bateu de frente com a igreja. Então, a gente está tendo umas pequenas quebras ali nesse sistema que é de lá de trás. E aí, o que acontece? A França, além dela ter essa sociedade feudal, aos poucos, como eu falei, o sistema do antigo regime está entrando em crise. E a burguesia ela começa a ter um espaço no mundo. Por quê? O Estado moderno, que é o Estado da Idade Moderna, ele é baseado no mercantilismo, né? E o mercantilismo, ele é baseado no comércio. E quem detém esse comércio normalmente são as burguesias. Eles que têm dinheiro para financiar navegações, para financiar comercializações de longas distâncias. Então, eles começam a ter uma importância política. E essa burguesia, ela vai começar a ter espaço nas decisões políticas, até mesmo da França. Na Inglaterra ela já teve, né? A gente teve até a Revolução Gloriosa, e na França ela vai começar a ter espaço. E isso vai ter, obviamente, um conflito, porque a nobreza não vai gostar.
A gente vai ter isso que a gente chama de reação feudal. A nobreza começa a criar várias leis, começa a barrar a participação política da burguesia, porque ela está incomodada com essa ascensão da burguesia num espaço que seria só dela. E aí, então, a França, além dela estar nessa situação que eu já vou contar de crise, a gente tem um conflito ali, a gente tem uma faísquinha quase estourando entre a nobreza e a burguesia, porque ao mesmo tempo que a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, a França estava atrás nas questões das colônias, a França estava para trás na industrialização, porque a Inglaterra estava se industrializando, a Inglaterra sempre foi inimiga ali da França, eles meio que sempre disputaram. A Inglaterra era uma potência mundial, a burguesia queria se expandir, porque ela queria aumentar comércio, ela queria aumentar indústrias para poder competir com a Inglaterra, e a França não deixava, a França, no caso, os nobres, né? Porque os nobres queriam manter esses privilégios, eles queriam barrar a participação política da burguesia. Então já tinha uma faísquinha ali querendo estourar entre essas duas classes. E aí, nossa, esses slides são do ano passado. Eu escrevia muito, não sei porquê, mas pelo menos está completo. Enfim, depois eu vou reformular. E aí eu coloquei os antecedentes da Revolução. Então, a estrutura política e social da França já é um antecedente, né? Porque era como a França estava de fato organizado que já estava criando esses embates. Além disso, a gente teve um período de grande fome na população do campo, porque teve um período de estiagem, eles não estavam conseguindo competir internacionalmente com as exportações exportações e importações de produtos agrícolas. Então, a população estava aumentando exponencialmente também, porque foi um período de aumento populacional, e aí isso também foi gerar fome, porque a gente tinha comida para todo mundo. Junto disso tem a questão da baixa industrialização, né? Então, de baixas quantidades de indústria, que a nobreza continua batendo de frente para não deixar a quantidade de indústria crescer, para a burguesia não crescer. Tem um alto dispêndio do Estado. Muita gente fala que é porque a nobreza gastava muito, era muito gasto com festa. E assim, não é errado também falar desse jeito, porque de fato o custo das próprias elites, da nobreza e do clero, para o Estado era alto. Mas o que realmente cagou com o balanço do Estado, né, do balanço econômico do Estado na França nesse período, foi o gasto com as guerras. Em específico, a Guerra dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos. A França ajudou os Estados Unidos a se tornar independente para prejudicar a Inglaterra. E aí, guerra é muito caro, eles acabaram entrando em várias dívidas por causa disso. Então, a gente tem uma crise generalizada econômica que detonou o Estado francês e afetou, inclusive, até o próprio rei, Luís XVI. E aí Luís XVI viu que está ferrado economicamente e ele chama, então, a Assembleia dos Notáveis, que é uma assembleia composta pelo clero e pela nobreza, que ele pede para que esses dois abdiquem de seus privilégios, mas não é tipo, vocês vão ser como qualquer um, não, para eles pagarem algum tipo de imposto para ajudar na arrecadação de dinheiro para o Estado francês. Eles, obviamente, não aceitam, e aí o rei chama, né, convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Desculpa, engasguei. A Assembleia dos Estados Gerais era uma assembleia que compunha os três estados, então, clero, nobreza e o terceiro estado, sendo todo mundo o terceiro estado. Claro que não eram todos, eles meio que nomeavam alguns representantes, então, eu não lembro exatamente o número, tá? Se vocês procurarem na internet, tem. Só que eles proclamavam representantes. E normalmente os representantes do terceiro estado, isso é bem importante, era a burguesia comercial, que tinha uma certa influência política já, que estava no meio, que já estava meio que no meio, não era, por exemplo, a população mais pobre, não eram os trabalhadores rurais, nada, era uma burguesia. E aí, na Assembleia dos Estados Gerais, era uma assembleia que não tinha sido convocada há anos, desde o período feudal, e aí os burgueses e a população ficou animada, tipo, poxa, então a gente vai poder participar, a gente vai tomar alguma decisão, a gente vai ter uma representação na política. Então, eles foram cheios de expectativas. Chegando lá, a votação era um voto por estamento. Então, o clero tinha um voto, a nobreza tinha um voto e o terceiro estado tinha um voto. Era para votar se iam mudar as tributações do clero e da nobreza também.
evidente que o clero e a nobreza iam votar contra, e eles representavam 2 votos. E o terceiro estado, que embora fosse a maioria, numericamente, só ia ter direito a 1 voto. E aí pronto, eles tentaram bater de frente, falando, não, vamos mudar essa quantidade de votos por pessoas de cada estamento. E assim ia ter pelos representantes, né? Assim ia ter pelo menos uma maior igualdade nas decisões dos votos. O clero e a nobreza não toparam, e aí o terceiro estado viu que não ia ter diálogo, e esses representantes se recusaram a votar na Assembleia dos Estados Gerais, saíram fora, e eles, inclusive no mesmo prédio, eu esqueci o nome, mas eles meio que se trancaram num ginásio ali, e falaram, então beleza, vocês não vão topar, vocês não vão conversar, dialogar com a gente vai criar nossa própria Assembleia. Cria-se a Assembleia Nacional Constituinte da França e inicia a Revolução Francesa. Eles saem, criam essa assembleia, porque eles falaram, então a gente vai tomar as decisões daqui, vocês querendo ou não, a gente vai tomar as nossas decisões. E isso acaba ecoando por toda a França. Não, nesse primeiro momento, primeiro em Paris, né, que foi onde aconteceu tudo isso, e a população fica sabendo, a burguesia que não está presente fica sabendo, ecoa isso e aí estoura de fato a Revolução Armada. A população sai nas ruas revoltada com essa situação, em apoio à Assembleia Nacional Constituinte, e aí o que eles fazem? Eles tomam a Bastilha. A Bastilha, ela era uma prisão política e ela era um arsenal bélico. Então, ela representava os valores do antigo regime. Então, era onde eles guardavam armas e prendiam os presos políticos que iam contra o rei. E aí, a população parisiense entrou na Bastilha, tomou as armas, libertou os presos políticos e literalmente derrubaram, colocaram fogo. E aí, evidente que isso foi um significado gigantesco, porque é como se eles tivessem colocado para baixo tudo que o antigo regime representava. Então, eles tomam a Bastilha, e aí nesse momento, né, começa a ecoar por toda a França o que acabou de acontecer na Assembleia dos Estados Gerais, Assembleia Nacional Constituinte, e aí, de uma forma genérica, a França, e principalmente Paris, é tomada pela população revoltosa, pela burguesia que começa a se rebelar contra a nobreza, eles começam a perseguir nobres e matar nobres, de uma forma genérica, estoura mesmo quase que uma guerra civil. O rei tenta recuar, ele tenta segurar, só que não dá certo. E nesse período, que é o período que a gente chama... que é esse início da Revolução, né, desde o início da Assembleia Nacional Constituinte, no período que a população está tacando terror na França, a gente chama de período do terror, porque os nobres começam a ficar com medo, eles são em minoria, eles sabem disso, eles não conseguem bater de frente com uma população que se armou e se organizou. Então foi uma revolução espontânea, né? A população saiu nas ruas, se revoltou, derrubando tudo. E aí o rei começou a ficar com um certo medo, a maior parte dos nobres começaram a fugir, e aí o rei falou, bom, ou eu aceito... Desculpa, período do terror não, período do grande medo, perdão. Que foi quando a população começou saindo, matando um monte de nobres, pessoas do clero, enfim. Aí o rei viu que não ia conseguir bater de frente, que ele não ia conseguir controlar na marra, porque ele tentou, ele aceita dialogar com a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse processo, a Assembleia Nacional Constituinte ela vai começar a funcionar tipo um parlamento. E eles vão começar a votar diversas coisas. E a primeira coisa que eles fazem é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é importantíssima. Que é uma declaração que ela tem como base ideais iluministas, né, como eu falei, que eles querem trazer as questões de igualdade para a política. Então, eles consideram de que todas as pessoas são cidadãs, todos eles têm os mesmos direitos perante a lei. Aí eu estou falando de direitos civis, tá bom? Não direitos políticos, porque, por exemplo, mulheres continuam sem poder votar, só que, perante a lei, elas têm direito à propriedade, têm direito à vida, e o Estado deveria garantir isso. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela tem esse intuito de criar uma lógica de direitos civis igualitários para toda a população da França e, principalmente, trazer o conceito de cidadão. Então, você não é mais um súdito do rei, tem que fazer o que o rei manda, pagar imposto para o rei. Agora, você é um cidadão. O Estado também te serve. Não é só você que vai servir o Estado. E aí, além da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tem a Constituição Civil do Clero. Então, eles não negam o clero como uma classe
a lei é importante para a França, que depois vai ter uns conflitos, mas eles criam uma constituição destinada para eles servirem só como civis. Eles não são mais partes da política. Então tem uma separação ali da parte política e religiosa. Eles tiram a maior parte das terras da igreja, eles tornam o clero basicamente como funcionários públicos que participavam da política. Eles não são mais funcionários da igreja. Se eles querem participar da política, seriam como funcionários. E aí isso vai gerando um conflito entre a revolução, a França, né, e a igreja. Além disso, eles criam uma constituição que torna a França uma monarquia constitucional. Com o rei baixar a cabeça, eles falam, beleza, vamos manter a monarquia, porque é o que eles conheciam, é o que tinha dado certo, entre aspas, até o momento. E o rei deveria mandar, só que ele deveria obedecer os limites, ia ter um parlamento que ia fazer esse controle, ia ter voto indireto, o voto também era censitário, lembrando que direitos políticos é diferente de direitos civis, o voto ainda era masculino para pessoas que eram mais de idade e alfabetizadas. Então, tudo isso ainda meio que se mantém, né? Quer dizer, ainda não, porque não tinha voto. Só que o ponto é que agora a população, de uma forma indireta, poderia votar em representantes do parlamento, embora com o rei. Além disso, eles criam a Guarda Nacional, eles reformulam o exército, e o exército agora ele não responde mais ao rei, ele responde ao Estado francês. A gente tem esse conceito de nação se construindo, abandona, né, os privilégios de um rei e usar o exército para sua vontade própria, porque agora a Guarda Nacional ela vai servir a nação francesa e os franceses. É claro que isso vai chamar a atenção de toda a Europa, os estados europeus, principalmente do antigo regime, como a Áustria. A Inglaterra estava ali de olho, porque não estava gostando muito de ver a França se revoltando. Mas principalmente a Áustria, que é vizinha, e recebeu a maior parte dos nobres que estavam fugindo, ela fez um acordo ali com o rei Luís XVI e eles tentaram chegar a invadir Paris para acabar com a revolução, só que não dá certo. E aí, enfim, eles tentam invadir, não conseguem, aí o rei não, um dos generais da Áustria, ele cria esse manifesto de Brunswick, que falavam que se fizesse algo contra o rei, ele invadiria mesmo a França, não dá certo, e aí o rei ele é preso, ele tenta fugir, não dá, e aí o que acontece? Eles falam, beleza, não dá certo a monarquia constitucional, vamos fazer da França uma república. E instauram a república na França. Nesse momento de instauração da república, a gente tem a mudança da Assembleia Nacional Constituinte para as convenções. Convenção Nacional, ela é dividida em duas, em convenção montanhesa, que agora esqueci, e a termidoriana, é isso. Por quê? Vai ter uma mudança na forma de governo do executivo e principalmente uma mudança em quem vai estar nesse poder, entre aspas, executivo. Eles criam uma convenção que é basicamente tipo, é uma república e eles têm uma galera que representa ali um parlamento e eles vão também exercer um poder executivo pela França. E eles se dividem basicamente como em partidos, digamos, né? São grupos políticos, né? Que são quase como partidos que são os montanheses, a planície e os girondinos. A convenção, ela era digamos, um parlamento que tinha esses representantes, e ela parecia um estádio. Então, tinha as partes mais altas e a parte mais baixa. E aí, a parte alta da direita ficavam os girondinos, que eles eram mais conservadores, eles eram associados mais aos latifundiários, do campo, etc. Então, era a galera considerada conservadora. Eles ficavam do lado direito, e por isso, hoje em dia, a gente chama pessoas com viés político mais conservador ou partidos de direita. Os montanheses, eles ficavam do lado esquerdo da convenção, e eles eram os mais radicais, a galera do meio urbano, trabalhadores, principalmente trabalhadores industriais, e eles eram bem radicais relacionados à Revolução. E por isso que eles ficando na esquerda, as pessoas com viés político mais radicais, com mudanças mais radicais, hoje em dia também são chamadas de pessoas da esquerda, partidos da esquerda. E a planície ficava ali no meio. A planície, ela era mais para... ela era um partido político que tinha composição de vários ideários. Ela era como se fosse um centro mesmo. Só que o ponto principal é que ela teve momentos que ela apoiou os montanheses, teve momentos que ela apoiou
os girondinos. Então, aí dependia Sim, Luiz Felipe perguntou se os montanheses também eram jacobinos. Eu já vou explicar isso. Porque assim, então a gente tinha os girondinos, os montanheses e a planície. Os montanheses, como eles eram basicamente grupos urbanos, eles eram montados por vários grupos de trabalhadores. Então existiam trabalhadores de fábricas, trabalhadores de comércio, enfim, vários tipos de trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores de fábricas de sapato, enfim, eram vários grupos como se fossem sindicatos. Dentro, a gente chama, nesse período, a gente chama de clubes, porque não eram sindicatos ainda. Sindicato é uma outra coisa, mais associada a uma organização de trabalhadores de uma classe. E na realidade vai ser como se fosse um sindicato, só que tem vários tipos de trabalhadores no mesmo clube. E dentro desses clubes, quer dizer, dentro dos montanheses, a gente tinha diversos clubes radicais. Dentro desses clubes, a gente tinha os jacobinos, a gente tinha os franciscanos, que são os mais conhecidos, e tinham vários outros. Os jacobinos eram a maioria, porque eles eram os da principal ala industrial de Paris. Como Paris era grande, era a maior cidade naquele momento, a gente tem um destaque dos jacobinos no grupo dos montanheses. Então, sempre que você ouvir falar montanhês, normalmente é jacobino, e jacobino é montanhês, porque raramente distinguem dessa forma. Aí, aqui eu expliquei, e o que acontece? No momento que o rei é preso e eles instauram a república, todo mundo senta na convenção para conversar e fala, beleza, o que a gente vai fazer com o rei? Porque ele está ali ameaçando a Revolução Francesa, ele está articulando com a Áustria e está, de alguma forma ou de outra, podendo fazer com que leve ao fim da Revolução Francesa. E naquele momento, toda a população ficou pistola com essa situação que o rei se colocou, porque ele realmente ia atrair a França, né? Com essa lógica, ele ia atrair a Revolução junto da Áustria. E aí, de uma forma bem revoltosa, eles guilhotinaram o rei. E quem tomou essa decisão foram os montanheses, em específico os jacobinos, que eram os que lideravam os montanheses naquele momento. Porque eles já eram mais radicais e eles acreditavam que só matando o rei eles iam mostrar que eles realmente estavam fazendo isso com muita seriedade e que não ia ter nenhuma ameaça tentando voltar para o poder. E aí, nesse momento, por isso que a gente tem o início da convenção montanhesa. Então, os montanheses, eles se tornam maioria e eles se tornam os maiores influentes. Daí, a convenção montanhesa, a gente tem uma intensificação das guerras nas fronteiras, né? Porque a Áustria fica tentando entrar. Os montanheses, eles ficam com poder executivo, então eles que basicamente são os que tomam as principais decisões executivas. E, como eu falei, eles eram mais radicais, então, consequentemente, a gente tem um período mais radical do movimento revolucionário. Já estava numa revolução, vamos ser mais radical ainda. Eles anulam a Constituição de 91 e criam a de 93, que é uma Constituição montanhesa. Então, eles tiram o critério de renda do voto, eles mantêm como masculino, só que é um voto universal masculino. Então, todo mundo, não importa a renda, poderia votar para o parlamento. Eles oficialmente tornam a França como uma república. Eles acabam com a escravidão em todo o território destinado à França, então nas colônias também, mas vejam como isso é interessante, porque o intuito de acabar com a escravidão na colônia não era bem o intuito de, por exemplo, libertar os escravos. Embora tinha essa lógica liberal, o ponto principal era iniciar uma industrialização na França e principalmente ter um mercado consumidor destinado a isso. Porque se eles quisessem a liberdade de todo mundo, eles iam ter dado liberdade e independência para as colônias francesas, coisa que não aconteceu. Só que lembra desse ponto-chave, é importante, porque a abolição da escravidão nas colônias vai levar à Revolução do Haiti. E aí depois vocês vão estudar isso mais para frente. Mas lembrem disso. Além disso, eles interferem muito na economia, eles vão gerando conflitos com os próprios girondinos, que não queriam muito isso, porque eles exportavam muito dos produtos agrários. Mas o ponto principal é a perseguição que eles iniciam nesse período. Por isso a gente chama de período mais radical. Eles começam a perseguir todo mundo que é considerado inimigo do governo, mas em específico o líder dos montanheses nesse período, dos jacobinos, era o Robespierre. O Robespierre, ele era um montanhês jacobino, etc. Ele não era industrial, ele era da burguesia, mas ele estava ali do lado
dos industriais, e ele começa a perseguir todo mundo que era considerado inimigo da Revolução. Você fala alguma coisa contra a própria Revolução, você era morto na guilhotina. Foi o período que a gente tem mais guilhotinados na história da França. E aí esse período foi chamado como terror jacobino, porque eles começam a perseguir todo mundo, inclusive a galera de dentro do movimento jacobino. Então, ele chamava de inimigos internos. E aí a treta estoura quando ele mata Danton, que era um parceiro dele, que eles sempre trampavam juntos, eles inclusive eram lideranças conjuntas do movimento jacobino. Ele mata Danton ele acusa ele de ser inimigo da revolução, mata ele, e aí os próprios jacobinos se revoltam com essa situação internamente, derrubam Robespierre, matam ele, prendem ele e guilhotinam ele também. Dito isso, a convenção entra em um acordo que vamos tirar o poder da mão dos montanheses. Eles estão muito radicais, Robespierre foi um erro. E aí a gente tem a convenção termidoriana. É uma convenção onde a planície vai assumir. Então eles querem ali um meio termo, né? E Termidor, inclusive só um parênteses, no período da Revolução Francesa, eles mudam o calendário francês, porque o nosso calendário do Ocidente é associado ao calendário cristão. Então, no período da Revolução, eles mudam tudo. E Termidor é um período da Revolução Francesa que eu não sei exatamente que mês que é, mas por isso Convenção Termidoriana, tá bom? Só para vocês saberem que o nome é só referente a um mês. Ah, não, verão, tá escrito aqui. É isso, o nome é referente a verão, que é o período do Termidor. Enfim, aí no período da Convenção Termidoriana tem uma nova Constituição onde eles são mais conservadores, eles voltam para o caráter censitário, eles afastam o povo das lideranças mais, tiram as lideranças mais radicais, e eles começam um processo de perseguição à galera que perseguiu no período do terror jacobino. E aí esse período vai ser chamado de terror branco, porque eles começam a perseguir os antigos perseguidores. É um caos. Então, como vocês podem ver, durante todo o processo de Revolução Industrial é meio caótico o que está acontecendo ali na França, que ninguém está definindo nada, a crise não está solucionando. Da convenção termidoriana tem só um ano, não dá nem menos de um ano, não dá muito certo. E aí eles criam um diretório. O diretório é basicamente uma mesa, né? Tipo, um diretor, uma mesa diretória, onde são 5 pessoas que seriam representantes da França no poder executivo, lembrando que a gente mantém o parlamento. Aí o diretório, nesse momento, é composto mais pela galera girondina, pela planície, tem um montanhês ou outro. Então, eles vão, em tese, eles têm que ir se alternando no poder, entrar um, sair outro, não ao mesmo tempo. E é um período de altíssima instabilidade, porque a França está em crise, eles não estão conseguindo sustentar a crise econômica, quer dizer, acabar com ela, né? Os monarquistas estão tentando voltar ao poder, a Áustria continua tentando invadir, o resto da Europa está incomodada com a França, então apoia o processo da Áustria tentar derrubar a França revolucionária. Então, eles continuam, né, com as perseguições internas aos perseguidores, né, e aos também não só aos radicais, mas também aos inimigos da revolução. E aí, o que eles fazem? Vamos fortalecer os militares. Porque assim, fortalecendo os militares, eles iam tentar manter uma certa estabilidade nesse período do diretório. Só que o que acontece? Tiro pela culatra. Porque os militares começam a ter uma influência política gigantesca nesse período, mas muito grande. Tipo, você sempre tinha um diretor lá do diretório junto de um militar que que o influenciava de diversas formas. E nesse processo a gente tem o fortalecimento do Napoleão Bonaparte, o gigante, que é baixinho, mas gigante, popô, Napoleão. Ele começa a se destacar dentro da ala militar como uma frente de libertação, como o único. Ele começa a criar aquela lógica de que os militares seriam os únicos que iam deixar a França estável novamente, que iam trazer a salvação. E Napoleão começa a ser essa imagem mítica. Ele era um general, então ele já sempre foi. Ele era de uma patente alta, ele tinha uma enorme influência. E começam a colocar ele como essa imagem mítica que vai ser a salvadora da pátria. Em seguida, temos o golpe, o 18 Brumário de Napoleão, lembrando que Brumário é referente também ao mês, né, que Napoleão deu o golpe, né, que seria novembro, lembrando que mudou o período, os nomes dos calendários, e o 18 Brumário vai ser esse golpe de Estado que Napoleão Bonaparte dá, tira o diretório com a ajuda militar e com a ajuda de vários burgueses, suspende a Constituição, toma o poder para si,
Ele tem muito apoio civil, tem muito apoio militar, muito apoio político, e ele aplica o golpe e se instaura no poder. E aí, desde o momento que Napoleão se coloca no poder, a gente tem o fim da Revolução, acabou. A partir de Napoleão é outro momento, que são ecos da Revolução. A gente fala que Napoleão, ele, ao mesmo tempo que ele acabou com a Revolução, ele ajudou a espalhar os ideais da Revolução Francesa para o resto da Europa. Então, ele é uma figura muito contraditória, que vocês vão estudar na próxima aula, muito doido e muito legal de se estudar, exatamente porque ele representa o fim e o começo de uma coisa completamente nova. E, além disso, é que eu falei sobre as influências, né, da Revolução, que tinha que estar lá no começo, não sei porque eu coloquei isso no final, mas eu já falei sobre o Iluminismo, a independência nos Estados Unidos, tudo associado ao Iluminismo. E a Revolução Francesa, assim, mudou o mundo completamente, porque logo depois da Revolução Francesa, Napoleão vai espalhar os ideais da Revolução. Aí a gente tem a criação das bases do conceito de nação, de cidadão, de pertencimento, de orgulho nacional, de exército nacional, de um Estado para a população. Tudo começa a partir da Revolução Francesa. Além disso, a gente tem influências diretas na América. Por causa da Revolução Francesa, tem a Revolução do Haiti. Logo em seguida, no período napoleônico, vai ter as independências na América por causa disso. A gente vai ter uma popularização do conceito da república, né? Porque só tinha acontecido até então nos Estados Unidos, chegou na França, chegou na Europa, o negócio então funciona, entendeu? E aí a gente vai ter um início de uma mudança dos conceitos de Estado que vão ser levados para o resto do mundo. Aí aqui tem aquele quadro famoso que não foi pintado na época da Revolução, ele foi pintado mais para frente, em outro contexto, onde a gente tem um rei absolutista que tenta voltar no poder, mas vocês vão ver isso mais para frente. E aqui eu comento só sobre o quadro, sobre o jogo de luz e sombra, depois vocês olham os slides, tá bom? E basicamente é isso. Enfim, então sempre que vocês forem estudar esse conteúdo, lembrar junto de Revolução Industrial e Revolução Francesa. A dupla revolução que mudou o mundo, que mudou todas as estruturas, criaram os estados modernos. E aí, a aula acabou, tá? Se vocês quiserem ir, não tem problema, mas aí só quero comentar aqui sobre a Revolução Francesa. Existe um debate na historiografia hoje sobre o que ela representou. De fato, foi uma revolução, que isso é inegável em qualquer lugar, que foi uma revolução que levou a burguesia comercial, naquele momento, ao poder. Foram eles que depois se mantiveram no poder, eles derrubaram a nobreza e se estabeleceram no poder. Mas existe um debate se foi uma revolução necessariamente popular ou se foi uma revolução que só favoreceu esse lado da burguesia. Por quê? Depois vão existir teorias, como a marxista, que vão falar que essa revolução, até mesmo a industrial, elas criaram condições onde colocou a burguesia no poder político e poder econômico, e criou condições que impedem a ascensão do trabalhador como trabalhador. E por causa desse conceito de que teve essa ascensão da burguesia, é visto como se a Revolução Industrial, embora ela teve participação popular no quesito de que a população saiu nas ruas, pegou em armas, a população não teve participação nas decisões políticas dela. Então, esse é um debate que eu convido vocês para um dia fazerem comigo, com quem vocês quiserem, pensarem vocês, e basicamente é isso. Mas elas são importantes porque elas criaram os nossos estados modernos, a nossa sociedade surgiu a partir delas duas. Vocês têm alguma dúvida? Acho que é isso, falei muito. Deixa eu voltar. Obrigada, Sabrina. Fico feliz. Mas vocês sabem que se surgir dúvida, etc., pode chamar no Zap. Eu vou parar a gravação. Ainda tem um tempinho.